O JE começa agora. Na entrevista deste programa, uma conversa sobre a atuação da engenharia brasileira pelo mundo. A reportagem da semana destaca as campanhas salariais dos engenheiros em 2012. E agora, veja no ponto. O trabalho em altura é uma norma regulamentadora número 35, aonde a FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, estabeleceu e criou junto ao governo federal. Essa norma estabelece mais segurança. Hoje, por exemplo, o maior número de acidentes com profissionais da área elétrica é o trabalho em altura. E com essa norma nós pretendemos moralizar mais esse trabalho, dar mais segurança a ele, dar mais condição de trabalho ao profissional que trabalha em altura. De fato, nós entendíamos que trabalho em altura haveria uma necessidade premente de se pensar na segurança, de estabelecer regras de segurança para que os profissionais que trabalham em empreiteiras, que trabalham nas concessionárias, tenham maior garantia de segurança nesse trabalho. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos tratar agora na entrevista o papel da engenharia brasileira no mundo. Para conversar conosco sobre esse tema, estamos recebendo João Antônio Del Nero. Ele que é engenheiro, foi presidente do Sinaenco, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia, é membro do Conselho Tecnológico do CESP e foi professor também da Escola Politécnica da USP. Prazer recebê-lo aqui, Del Nero. O prazer é muito grande para mim também. Eu creio que há uma necessidade de valorizar a engenharia. Eu estou aqui à sua disposição para responder qualquer assunto relativo à engenharia brasileira e mesmo o trabalho dela em outros países. Então, podemos iniciar até justamente sobre esse ponto que você tratou agora, Del Nero. Como a engenharia brasileira é vista lá fora atualmente? Eu creio que é muito bem vista. A engenharia brasileira se desenvolveu muito e ter trabalhos de projeto e construção no estrangeiro só é possível se houver boa engenharia. E a engenharia brasileira tem disputado, eu mesmo, a minha empresa, tem vários casos que eu posso citar. Conte esses casos, Del Nero, concretos de que a engenharia brasileira fez bonito lá fora. Veja, no fim da década de 70, havia muito trabalho no antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que era um órgão muito importante no país, no governo federal, e havia um acúmulo grande de projetos. Então, o departamento fez um concurso, naquela época era possível, por títulos, e contratou a minha empresa para ajudar a aprovar projeto. A Vialidade Nacional do Chile soube na ocasião, e eles então nos convidaram para fazer o desenvolvimento concreto pretendido no Chile. Daí começou a minha experiência e ela foi muito aumentada na crise da engenharia dos 20 anos, né? Começou no fim da década de 80, engenheiros viraram suco, né? Então, a minha empresa, que tinha uma experiência muito grande em projeto de metrô, eu, como vice-presidente da Figueiredo Ferraz, entreguei ao então prefeito Faria Lima o primeiro projeto para a construção de metrô no país. Nós tínhamos 40 pessoas que estavam trabalhando há 20 anos em metrô, em projeto, e de repente o metrô corta todos os projetos que tem de todos aqui no Brasil. Para não perder essa equipe, eu consegui ir trabalhar no metrô de Lisboa. Então, o metrô de Lisboa era um consórcio construtor de brasileiros com espanhóis e portugueses. Era um pacote tipo Tanqui, desenvolver o projeto, construir e montar.
Então, nós fomos resolver uma pendência técnica lá e trabalhamos 12 anos. Atualmente, eu posso citar a você trabalhos de construção e projeto na Venezuela. O Odebrecht realizou o projeto de uma grande ponte no Rio Orinoco. Essa ponte era, na ocasião, rodoferroviária, a do gênero, uma das mais difíceis do mundo, né? Foi um fornecimento de aço do Brasil, que a estrutura era de aço. O presidente Lula com o Hugo Chávez inauguraram a ponte em 2004. A Odebrecht está fazendo uma segunda ponte no Rio Orinoco. Hoje nós ajudamos a Andrade e a Queiroz Galvão na última seleção de um contrato num metrô em Doha, na Península Arábica. Outras grandes empreiteiras brasileiras trabalham no exterior, em aeroporto e outros, e existe projeto e engenheiros brasileiros trabalhando. Então, se você me permitir, Fábio, eu posso dizer que existe muito boa engenharia de projeto e de construção e engenharia industrial e arquitetura no Brasil. No fim da década de 50, meados da década, início da década de 60, o Brasil tinha 50, 60 milhões de pessoas, hoje tem 200 milhões. A engenharia contribuiu e muito para saneamento básico, para moradias, para estrada, barragens. O Brasil, nos anos 50, nunca tinha feito uma barragem de projeto de construção brasileira. Fez Itaipu nos anos 70, até pouco tempo era a maior do mundo, né? Três Gargantas lá na China, agora é a maior, né? Nunca tinha feito metrô. O metrô de São Paulo foi considerado muitos anos um dos 3 mais evoluídos do mundo em tecnologia, né? Então, dos anos 60 até agora, cresceu muito. Não resolvemos saneamento básico, eu acho, por falta de investimento, porque Saturnino de Brito resolveu o saneamento de Santos em 1908, então, há quase 200 anos. Então, não sei, os políticos, eu acho que não inauguram a obra de esgoto, né? E isso no Brasil, para mim, é um câncer, é saúde pública. Eu fico triste de ver que pouco esgoto é tratado, rios poluídos, né? Aí o problema, Delnero, não é de capacidade técnica, mas é um problema político, né? Problema político, você veja, né? O país continente, né? Com rios imensos, há pouca navegação em rios, né? Rios poluídos, né? Então, não foi falta de engenharia. E na crise, muitos engenheiros, muitas firmas de projeto de construção foram trabalhar no exterior por falta de trabalho aqui. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Brasil é a 6ª economia do mundo, o Brasil se internacionalizou em engenharia, né? Com essa experiência, quando você vê que em 60 anos cresceu 3, 4 vezes a Argentina, né? 3 vezes a Espanha. Bom, teve que ter engenharia para fazer tudo isso aqui. E o Jornal do Engenheiro, na entrevista desta edição, conversa com Delnero, que trata sobre o papel da engenharia brasileira fora do país. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho, não saia daí. Daqui a pouco, o presidente do CESP, Murilo Celso de Campos Pinheiro, fala ao JE sobre as campanhas salariais em 2012.
o Jornal do Engenheiro publicou Moralizando. Delnero, você traçou um panorama importante de obras de diversas empresas brasileiras lá fora. Agora vamos citar um exemplo aqui interno, mas que foi premiado lá fora. Hoje, para as pessoas irem até o litoral, eles passam por uma rodovia premiada e você acompanhou esse processo de perto. Conta para nós como foi esse processo e a importância dele. Olha, a rodovia do Imigrante, trecho Serra Ascendente, foi contratado pelo Dersa, que tinha sido então criado, com uma visão muito importante de que o conceito de um projeto, o projeto bem feito, o projeto bem desenvolvido não é um custo, é um investimento. Eu te explico, Fábio. Na cadeia produtiva, entre estudos e projetos, desenvolvimento do projeto, construção e montagem, o projeto pesa 3, 4%. Se o projeto for bem feito, é um investimento, porque vai dar um resultado nos outros 97%. Então, o que fez o governo de então? Fez uma concorrência de melhor técnica. O que é concorrência de melhor técnica? Os concorrentes de projeto apresentam o projeto, um conceito de como vão desenvolver aquele projeto. Todos apresentam isso e apresentam uma proposta também de preço para realizar aquilo, né? A proposta do conceito do projeto é aberta e de preço não. Então são abertas todas as propostas conceituais e é dada uma nota. A melhor proposta que ganhou a maior nota é então a proposta de melhor técnica. Daí é aberto o preço. Se o preço for absurdo, não houver uma negociação, abre a segunda. E o governo contratou assim a primeira imigrante. Na primeira imigrante também o governo que tinha uma visão de que projeto é um investimento bem feito, resulta num custo maior da realização, o governo permitia que uma firma brasileira pudesse ser consorciada com uma firma estrangeira. Isso foi em 68, desde que demonstrasse que a firma estrangeira iria aportar tecnologia. E nós convidamos para ser nossa sócia e liderando o consórcio a firma Alpina de Milão, que tinha recém feito obras semelhantes nos Alpes italianos e tinha aplicado um novo conceito de projeto e construção de túneis, chamado NATM. Esse conceito revolucionou a construção e projeto de túnel. Então, o conceito vencedor dessa concorrência de melhor técnica foi mexer o mínimo na natureza. Não havia ainda a legislação ambiental, que foi criada as primeiras leis em 78, e só com a Constituição de 88 que realmente o meio ambiente passou a ser defendido. Mas a observação do comportamento da Via Anchieta, solos que escorregavam, alguns viadutos que foram perdidos na Via Anchieta. Então, o conceito desse projeto foi mexer o mínimo com a natureza. Então, nasceu uma sucessão de viadutos e túneis. Como conceito moderno de túneis era pouco conhecido, o governo ficou com medo ainda de fazer mais túnel que viaduto. Na segunda imigrante, nós já sabíamos que ia ter um comprimento maior de túneis, né? Por isso nós deixamos na primeira imigrante uma passagem inferior da rodovia de descida para passar embaixo da primeira. Porque o desenvolvimento de túneis, depois dessa metodologia,
ficou muito conhecido, de preço ajustado, porque antes não havia preço nem prazo para fazer túnel. E a literatura mundial demonstrava que morria uma pessoa por quilômetro na execução de túneis, né? Então, na segunda imigrante, atendendo rigorosos conceitos ambientais, nós fizemos então a obra mais enterrada, mais túnel. Tinha uma liberação para emboque de túnel de 20 por 30 metros. E usamos a estrada de serviço da primeira imigrante para não maltratar a natureza. E os viadutos que na Nova Serra nascem os pilares como se fosse uma árvore em formas deslizantes, e dessa árvore de concreto, para cada lado, saem balanços sucessivos à estrutura. Então, a natureza foi o mínimo atingida, e havia um prêmio da UPAD, União Pan-Americana de Associações de Engenharia, no nome de um professor, que tinha sido criado há 14 anos, e ele não tinha sido outorgado ainda, porque não acharam grandes obras que merecessem o prêmio. E a imigrante mereceu e ganhamos o prêmio. Eu fui receber, representando o projeto e a construção, num congresso no México, para 2.000 engenheiros. O que eu te digo, Fábio, que os estrangeiros gostaram muito dessa obra. Aqui no Brasil, o sindicato sabe, Murilo, meus companheiros do sindicato, que a engenharia tem que matar um leão por ano, né, para fazer as coisas bem feitas, né? Então, o que acontece, voltando ao exterior, né? Para ganhar uma concorrência no exterior, tem que ser muito bem desenvolvido o projeto. Os projetos que eu ganhei, a maioria no exterior, não tiveram concorrência. Tem algumas áreas que o Brasil tem um desenvolvimento de engenharia muito grande, né? Então, as grandes construtoras que geralmente nos contratam, num pacote, julgam que a gente incorpora valor. Ou seja, fazemos um projeto com qualidade, com segurança, que permite métodos construtivos avançados, que dê produtividade e qualidade à obra. E isso ajuda a ganhar concorrência. Estamos recebendo aqui Antônio Del Nero, falando um pouquinho da importância da engenharia brasileira extramuros, ou seja, lá fora. Falando agora, avançando nos temas, Del Nero, falar um pouquinho da importância da inovação brasileira. Na sua opinião, as empresas brasileiras de engenharia são inovadoras? E eu já emendo também a importância do ISITEC, que é o Instituto Superior de Inovação Tecnológica, que é mantido pelo Sindicato dos Engenheiros justamente para, a partir de 2013, após os devidos credenciamentos do MEC, fazer um curso específico sobre engenharia da inovação. Por favor. Olha, eu acho que o sindicato tomou um caminho muito importante, porque eu julgo, e falo isso com a experiência que eu tive de 31 anos lecionando na Politécnica, que hoje as diferentes academias estão muito isoladas da prática de engenharia. E eu acho que um casamento entre a inovação que as universidades podem funcionar e a prática de engenharia é muito importante. Não sou eu que digo isso. Você pode ver em geral, não só a engenharia, que existem muitas teses, muitos trabalhos de pesquisa, mas com pouco resultado prático no Brasil. Eu tenho lido artigos a respeito disso. Então, esse instituto do sindicato vai ajudar a desenvolver a inovação. Del Nero, momentos finais do nosso programa aqui, eu não poderia deixar de perguntar para você o seguinte. O senhor presidiu o Sindicato das Empresas de Arquitetura e Engenharia. Falar um pouquinho de se nós estamos perdendo, as nossas empresas estão perdendo engenheiros para empresas internacionais. Olha, eu quero dizer o seguinte, você desenvolveu um tema muito importante, que é trabalho da engenharia no exterior, e chegamos junto à conclusão que existe boa engenharia aqui. Mas, infelizmente, não é bem usada no país. Está faltando de engenheiro no Brasil. O próprio professor Cardoso, que é o nosso coordenador no Comitê Tecnológico, tem escrito artigos sobre isso.
Eu mesmo fiz 7, 8 anos atrás, encerrei um seminário internacional da Sabesp, conferência de encerramento, mostrando que na Coreia, que na França, em países adiantados, tem 5, 6 vezes mais engenheiro em relação à população economicamente ativa que o Brasil. Então está faltando engenheiros aqui. Isso está até um bom sinal, porque os engenheiros estavam pouco valorizados e podem se valorizar melhor, né? Eles não precisam virar suco, podem exercer. E aqui precisa, a infraestrutura do Brasil está atrasadíssima, precisa de boa engenharia, né? Então, eu acho que é o contrário, as empresas estrangeiras estão vindo no Brasil, criando firmas aqui, algumas comprando empresas na Bacia da Alma, porque ficou muito tempo, a engenharia ficou 20 anos aqui sendo maltratada. Nós sobrevivemos porque fomos no exterior. Hoje eu tenho 70% dos meus contratos no exterior. Perfeito. O Jornal do Engenheiro conversou agora com o João Antônio Del Nero, falando um pouquinho da importância da engenharia brasileira atuante no exterior. Del Nero, muito obrigado, viu? Eu que fico grato e continue o sindicato com esse movimento. A valorização da engenharia não é uma coisa corporativa. O país precisa de engenharia, precisa de habitação, saneamento, precisa de todas as áreas de infraestrutura. Então vamos usar uma boa engenharia. Perfeito. E o Jornal do Engenheiro continua. Não saia daí. O CESP disponibiliza serviço de assistência previdenciária focado na obtenção de aposentadorias, pensões e recursos junto ao INSS. Entre em contato e saiba mais. O CESP promove o ciclo de debates intitulado A Engenharia e a Cidade. Recentemente, o evento contou com a presença do candidato Fernando Haddad, que concorre à prefeitura pelo PT. Nós vamos trabalhar com o conceito de gestão, regulação e diminuição das filas de consulta, exame e cirurgia. Isso é que o aflige o paulistano hoje. Ele não se conforma de esperar 3 meses para uma consulta, 6 meses para um exame, 1 ano para uma cirurgia. E também esteve na sede do sindicato o candidato pelo PRB, Celso Russumano. Que a gente constrói uma cidade em cima das coisas que já estão andando e que são boas, e tentar melhorar o que não está bom. E é desta forma que nós vamos começar a trabalhar. Nós não vamos parar obra nenhuma, porque isto causa um prejuízo enorme à sociedade. O evento é aberto ao público e transmitido ao vivo pelo nosso portal na internet, que também armazena os conteúdos na íntegra. Acesse e saiba mais sobre os próximos debates. Em 2012, as campanhas salariais dos engenheiros paulistas mobilizaram mais de 100 mil profissionais. A união e organização foram essenciais para a melhoria dos salários e das condições de trabalho. Presidente Murilo, o balanço destas campanhas salariais em 2012? Olha, em 2012, as campanhas salariais, como sempre, deram muito trabalho. Nós tivemos muitas discussões, tivemos muita movimentação, mas uma coisa assim muito interessante é que nós tivemos toda a categoria unida. Nós tivemos discussões que partiram de toda a união da categoria, onde nós conseguimos, na maior parte das negociações, ganho real, o reconhecimento da engenharia, o salário mínimo profissional. De fato, nós fomos buscar a valorização do engenheiro. Isso ocorreu em todas as empresas, está acontecendo de uma forma bastante séria. As mobilizações foram iniciadas em março de 2012, tendo como marco um seminário que reuniu trabalhadores e representantes empresariais na sede do CESP. E o Jornal do Engenheiro esteve lá para registrar o evento, que subsidiou o mercado e o sindicalismo
com informações atualizadas na busca de diálogo e consenso. Na ocasião, o presidente Murilo Celso de Campos Pinheiro falou ao JE. O seminário já é o 12º. Nós temos como objetivo integrar tanto a empresa quanto os negociadores sindicais dentro da empresa. Na verdade, é uma ideia de nós abordarmos uma questão de conjuntural, econômica, sindical, de tal forma que a gente possa abrir uma discussão ampla e mostrar como é que está o Estado, como é que está o país, como que está o mundo, para que a gente possa ter mais facilidade na discussão e mostrar um pouco da nossa discussão para todos os empresários. De lá para cá, as campanhas ganharam força em todo o interior e as delegacias do CESP, seus diretores e toda a estrutura profissional do sindicato uniram forças para reunir e organizar, focando todas as demandas gerais e específicas dos engenheiros. Nós tivemos mobilizações, nós tivemos discussões onde em alguns momentos as empresas tinham dificuldade de entender a questão da lei do salário mínimo profissional, tinham dificuldades na questão de levar a questão de buscar um ganho real, em que nós tínhamos a intenção de entender a engenharia como um processo bastante sério. As mais de 30 rodadas de negociações salariais, com data base entre janeiro e junho de 2012, concluídas até o final do mês de julho, garantiram a valorização do engenheiro. Esses encontros discutiram e definiram 11 acordos coletivos de trabalho, com empresas e 3 convenções. Estas firmadas com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, incluindo os profissionais da construção civil, e também com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo e com o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Os reajustes ficaram entre 6,63% e 4,88%, e o aumento real variou de 2,27% a 0,71%. Veja bem, nós dos sindicatos de engenheiros somos muitas vezes nas empresas minoritários, mas majoritários com certeza no Estado. É o maior sindicato de engenheiros da América, um dos maiores do mundo. Então, eu acho que nós temos condição absoluta de defender, estar presente nas negociações onde envolvam tecnologia, desenvolvimento e a engenharia. Em diversas empresas e órgãos públicos, as campanhas salariais estão em processo de definição. Para acompanhar o andamento, fique atento ao nosso portal na internet.